ouviu um grito? Deve ter alguém que está sofrendo. Luiz Nunes, o zelador do cemitério, tenta localizar de onde vêm os gritos. Eu, uma senhora que estava aqui, mais um rapaz. Escutamos voz pedindo socorro, pedindo socorro. E aí saímos aqui procurando, não achamos nada. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas fazendo umas orações lá embaixo. Aí conversei com as pessoas lá, ninguém escutou nada, ninguém viu nada. A senhora ouviu um grito? Grito? Não, não ouvi nada. Vocês ouviram alguém pedindo socorro? Encontrou alguém? Não vi ninguém lá embaixo, não. Mas alguém gritou por socorro, meu filho. Você tem que ajudar. Ela falou para mim, o senhor descobriu de onde veio aqueles gritos? Eu falei, eu descobri. Surpreendentemente, quando Luiz joga água nos túmulos, os gritos silenciam. Aí nós fizemos isso, começaram a jogar, graças a Deus agora acalmou. Para Luiz Nunes, os gritos saíam daqui, dos túmulos de 13 pessoas que morreram queimadas numa das maiores tragédias da cidade de São Paulo. O incêndio do edifício Joelma. Entre centenas de vítimas, esses 13 corpos jamais foram identificados. Elas morreram carbonizadas, né? Então elas pediram muita água. Os 13 corpos deram origem ao mistério das 13 almas. Um dos enigmas que até hoje rondam o edifício Joelma. Boa noite. Começa hoje o Linha Direta Mistério, uma série de reportagens sobre fatos intrigantes e assustadores que a ciência dificilmente consegue explicar. Agora você vai entrar numa outra dimensão da história do edifício Joelma, na época um dos mais imponentes prédios de escritórios do centro de São Paulo. Em 1974, o Joelma ardeu em chamas por mais de 4 horas. Foram 345 feridos e 189 mortos, numa tragédia que parou o Brasil. Mas por trás dessa tragédia, há um enigma.
Até hoje, 31 anos depois do incêndio, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Ainda tem uma remanescência de pessoas que morreram com fogo, que morreram com uma porção de sofrimento. Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição. Alguma energia negativa tem, isso não tenha dúvida. O espírito, o fantasma, são coisas que vêm de muito longe na humanidade. No caso do edifício Joelma, ele se aproxima muito de um modelo que já foi constatado em mais de 130 sociedades humanas, de que o espírito, o fantasma, ele é associado sempre a um evento violento, um evento não terminado, quer dizer, que a pessoa não morreu normalmente, ou ela morreu por alguma violência, ou por alguma forma não explicada. Para tentar entender o que chamam de maldição, vamos voltar no tempo e investigar a história do lugar, onde hoje é o edifício Joelma. Antes existia uma casa. Nela vive o professor de Química Paulo Ferreira de Camargo. Então, esse poço fica ou não fica pronto? Tá quase, professor, tá quase. Amanhã a gente termina isso. Eu preciso que cave mais fundo, hein? Bem mais fundo, hein? Pode deixar, professor. Vai ficar do jeito que o senhor pediu. Eu acho que esse homem tá cavando um túmulo. Ele mandou fazer um mês antes um poço no fundo do quintal, alegando que precisava fazer pesquisas com água. Por isso, os vizinhos não estranharam muito, nem a própria família. Eu tenho foto dele aí tocando piano, na tranquilidade do lar, ainda quando os problemas não o afligiam. Paulo mora com a mãe e 2 irmãs. Boa noite, filho. Você já jantou? Filho, você tá bem? Mamãe, a senhora pode me ajudar aqui? Sem motivo aparente, Paulo Camargo mata a mãe e as 2 irmãs de uma só vez. Pelo amor de Deus, para com isso, Paulo! O que é isso que você está fazendo? Não! Paulo! Paulo, filho, para com isso! O que você está fazendo, Paulo? Pelo amor de Deus, não! Minha filha! Não, Paulo! Foi até o Paraná e passou um telegrama para ele próprio, alegando que houvera um desastre e a família toda perecera. 19 dias depois, a polícia recebe uma denúncia e vai até a casa de Paulo. Professor, para que serve esse poço aí? Para as minhas pesquisas. Pesquisas? E por que o senhor não está usando o poço? Eu não precisava mais dele. O senhor tem recebido notícias da sua família? Notícias? A minha mãe e as minhas irmãs morreram num acidente de carro, seu delegado. Mas a polícia do Paraná não confirma essa história, professor. Eles dizem que não consta nenhum acidente com 3 mulheres mortas. Eles estão mentindo. O senhor viu o telegrama. Calma, tá tudo bem. Meus pêsames. O senhor se incomoda de me mostrar sua casa?
A polícia tem duas suposições para a motivação do crime. A primeira é que a família teria rejeitado uma namorada de Paulo. E a segunda, Paulo teria matado a mãe e as irmãs porque elas portavam graves problemas de saúde e ele não queria cuidar delas. Sua casa é muito fria. A respeito da viagem da sua família, ela viajou por quê? Foram visitar parentes, a delegada. Parentes. Quantos quartos tem a sua casa? O senhor está se sentindo bem? Três pessoas não somem assim sem deixar rastro. O mistério da morte de toda a família nunca foi desvendado. E começaram a escavar o poço. Se encontraram os 3 corpos. No resgate dos corpos, um bombeiro morreu vítima de infecção cadavérica. O triplo assassinato seguido de um suicídio abalou a população de São Paulo e ficou conhecido como o crime do Poço. O lugar ganhou fama de mal-assombrado. Exatamente aqui nesse lugar ficava a casa do professor Camargo, no número 104 da Rua Santo Antônio. Em 1972, a casa foi demolida e construíram no lugar um prédio de linhas modernas para a época. O edifício Joelma. Eram 20 andares ocupados por escritórios de um banco. Nos 6 pavimentos inferiores ficava o estacionamento. Chegaram até a mudar o número do prédio. Mas a maldição nunca foi esquecida. Permanece um registro, primeiro, de pessoas que sofreram muito e permanece também um registro de vultos que estão realmente se manifestando ou durante a noite, que as pessoas podem escutar ou através de gemidos, de vultos ou de barulhos. Por dia, mais de 1000 pessoas circulam pelo Joelma. Bom dia, senhor Antônio, esse seu time não tá com nada, que vexame. E aí, Alvino, o sobrinho está atrasado. Tô esperando a Volkmar. Tá falando nela? A processadora de dados, Volkmar, 21 anos, e o irmão Álvaro trabalham no banco que fica no prédio. Uma criança normal, graças a Deus, muito inteligente. Cursou o primário, o ginásio, formou-se em professora aos 17 anos. A família de Volkmar é espírita. Segundo a mãe dela, eles conseguem se comunicar com os mortos. E o cartão corria. A gente mentalizava, né? E ela dava as respostas. Com as letras do alfabeto, formava a palavra. Eles sempre iam comigo ao centro espírita, kardecista. Então, eles tinham uma cultura espírita. Sexta-feira, 8 da manhã, 23º andar. Se todo dia fosse sexta-feira como hoje, aí sim eu seria feliz.
Mas eu tô louca pra chegar segunda-feira. Eu, hein, Volkmar? Você deve estar maluca mesmo. Ai, mas por que segunda-feira, que é o Dia Mundial da Preguiça, hein? Na segunda-feira ela iria fazer a inscrição na USP, que havia passado. Porque ela queria fazer letras, né? Eu vou realizar meu sonho. Eu nem acredito. Eu sempre quis fazer. Vai abandonar a gente, né, Volkmar? Você vai parar de trabalhar, Volk? De jeito nenhum. Ah, bom. Preciso ajudar minha família. Vou estudar à noite. Tá vendo? Parabéns. Você merece, viu? Merece ser a futura professora Volkmar. Meninas, estudem para a prova. 4 andares abaixo de Volkmar está a secretária Nádia Maria. Cafezinho? Nossa, seu Adriano, você madrugou hoje, hein? Você teve algum pressentimento, alguma coisa assim? Foi muito gozado que a minha mãe teve. Que a hora que ela acordou, me chamou, ela falou: eu acho que você vai casar com um médico. Que eu sonhei com você abraçada com 2 homens de branco. Aí eu saio, atravesso a rua, faço para minha vizinha. Ela fala: não vai trabalhar hoje não, fica em casa, pra gente bater papo. Apenas coincidência, só isso, entendeu? 8h45 da manhã. Um curto-circuito no ar-condicionado é o primeiro sinal da tragédia. As ligações do ar-condicionado passavam embaixo dos forros. Esse forro era de material combustível. Então a propagação do calor foi muito rápida. Vou provar o relatório, né, Nádia? Você sabe que estão me cobrando. Estão dizendo que o prédio está pegando fogo. Como assim, como assim? Você já avisou alguém que está pegando fogo? Gente, o prédio está pegando fogo. Mal deu tempo de colocar as coisas na mesa, começou uma gritaria: fogo, é fogo, fogo. Ai, eu quero sair Peguei minha bolsa, meu guarda-chuva e fui querendo descer. Vamos! Gente, eu acho que o prédio tá pegando fogo. Ai, para de brincadeira, pelo amor de Deus. É sério, Volkmar, vamos embora daqui. Socorro, gente! Tá tudo pegando, meu Deus! Tá tudo em chama! Larga essa bolsa! Na hora que eu fui descer, não tinha mais como descer. Tava todo mundo subindo. Nádia consegue passar pela multidão em pânico. Volkmar e as amigas não têm a mesma sorte. Treze pessoas tentam escapar pelo elevador, mas elas não conseguem se salvar. São 13 torrões, né? Completamente carbonizados. Tem as roupas delas aqui também. Tudo que acharam lá no poço do elevador, estão tudo enterrado aqui. 13 pessoas que sequer tiveram a chance de serem identificados ou entregues à família. Sem ter para onde fugir, as pessoas entram em pânico. O calor chega a 700 graus centígrados. Virou um espetáculo aqui, um espetáculo dramático, né? E as pessoas olhando, as pessoas desesperadas, procurando parentes. Outra coisa pra você pensar. Era só a morte ali chegando. Não tinha outra alternativa. Você vai escapar por onde? Voar? Não dá. Só a morte. O sofrimento é insuportável. Desesperados, muitos se jogam do prédio. Existia um problema, um dilema real. Ou você morre queimado, ou você morre
saltando do prédio. Cartazes com pedidos para que as pessoas não saltem do prédio são escritos, mas pouco adianta. A maioria dos ocupantes desse prédio do Joelma, ao invés de descerem as escadas, subiram e chegaram nesta parte do prédio. Só que o calor irradiado, para se ter uma ideia, no incêndio, atinge 700 graus. Derrete o vidro, derrete o alumínio, funde o alumínio, funde os metais. Então a maioria das pessoas que chegaram em cima do telhado do edifício Joelma queriam respirar. E ao tentar respirar, eles chegavam próximo do muro, da mureta do prédio, e olhavam para baixo, e ao olhar para baixo, aspiravam o ar aquecido. E essas pessoas morriam por asfixia mecânica. Seria o mesmo que eu colocar água na chaleira para ferver, a água na chaleira ferve a 100 graus. Eu tiro a tampa e ponho o rosto em cima. As pessoas respiravam ar aquecido de 600, 700 graus. Sobreviventes do incêndio do Joelma não esquecem aquela manhã de horror. Como é que eu consegui sobreviver? No estado que eu estava em estado lastimado. Eu estava encostada, com as pessoas me segurando também, me ajudando. Aí notei que o helicóptero desceu, um bombeiro se abaixou. As pessoas que estavam melhor ajudavam as outras a subir. Falei, bom, existe uma chance ali, é ali que eu vou correr. Aí Deus me deu uma força tão grande, não sei de onde veio, que eu estava com meu pé inteirinho queimado. Eu fiquei de pé, fui lá, implorei pro bombeiro, ele falou, você fica quietinho que da próxima vez vai ser você. O que você sente assim quando você passa em frente ao Joelma? Qual o sentimento? Ainda me dá um arrepio. Até hoje é um calafrio, uma coisa... Chegou a entrar de volta lá no prédio? Nunca mais. Volkmar e as amigas não sobrevivem ao incêndio. Horas depois, o corpo de Volkmar é encontrado pelo irmão no Instituto Médico Legal. Seja forte, meu amigo. É minha irmã. Ela não pode ficar assim. Arruma um papel com o nome dela. Volkmar dos Santos. Álvaro não tem coragem de contar que a irmã está morta. Mas segundo a mãe dela, Volkmar reaparece. O Álvaro já me achou. Quer ver onde estou? Foi aí que ela me apareceu e falou, mãe, ele já me achou. Álvaro, você encontrou sua irmã? Não, mãe. Não encontrei. Quer ver como ele me achou, mamãe? Vem me ver. E me mostrou, eu vi direitinho ela deitada, o nome, eu não sabia que o Álvaro colocou, prendendo no sutiã, o nome dela. Mas lógico, eu não podia dizer o que estava acontecendo comigo, porque o colega dele podia dizer, essa velha tá maluca, né? Hoje se sabe que o nosso cérebro, ele tem áreas no interior do cérebro que podem gerar alucinações, até mesmo em pessoas normais.
Valquíria, mãe de Volquimar, pede ajuda ao médium Chico Xavier para se comunicar com a filha. Ela desencarnou há muito tempo? A senhora tá muito nervosa. Pode deixar. Faz 2 meses. Ela é uma das vítimas do incêndio do edifício Joelma. A senhora fique calma. Sua filha está bem. Ela precisava passar por isso. Por tudo que ela já tinha sido em outras encarnações. Os espíritos de 2 poetas teriam contado a Chico Xavier que as vítimas do incêndio do Joelma eram reencarnações de mortos do século XI nas batalhas das cruzadas para a reconquista cristã de Jerusalém. O que nós ouvimos de Chico Xavier foi de que muitos casos guardavam relação com os piratas. Pedro e Dimitri morriam por fogo ou afogados, enfim, tinham que se atirar de grandes alturas. E também houve 2 poetas que relacionavam esse resgate com as cruzadas. Eu acho isso uma coisa terrível, uma religião falar isso sinceramente, porque significa que isso é um ciclo de vingança que não termina nunca. Então a humanidade nunca vai ter paz. Isso, para mim, são justificativas que não encontram assim uma consonância na lógica, né? Claro que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, mas foge um pouco a lógica esse tipo de coisa. E significa que uma geração que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, ela tem que ser punida com coisas violentas. Segundo testemunhas, Volquimar, através de cartas psicografadas pela mão do médium, esclareceu como foi a própria morte e a passagem para a vida espiritual. E eu vi ela entrando na porta, chegou atrás do Chico, botou as mãos assim no ombro do Chico. Aí o Álvaro viu que eu estava chorando. Aí falou, a mamãe está vendo a Volque. Pensou, né? Não falou nada. E eu também não falei nada pro Chico. Aí depois passou a reunião, aí o Chico foi e falou para mim, a Volquimar esteve aqui. Ela disse para a senhora procurar um cartão. Um cartão? Mas que cartão? Eu não sei do que ela está falando. Um cartão que ela tinha preparado. A senhora não sabe o que é? Deus, será que é o cartão do alfabeto que ela usava para se comunicar com os desencarnados? Volquimar marca a data para mandar a mensagem. A Volquimar está pedindo para a senhora ir no Chico Xavier no dia 13 de julho. Ela pediu que eu viesse hoje, dia 13 de julho. Volquimar vai se comunicar. Ela estava acompanhada do avô. Aqui nós temos a carta dela que foi transcrita para o jornal na ocasião. Então ela vai controlando tudo que se passou lá. Ela vai refletindo, contando. Querida mãezinha, meu querido Álvaro e o irmão dela. Primeira bênção que peço a Deus em nosso auxílio e bênção que rege a querida mamãe para que as forças não me faltem agora que tenho lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brado torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases do desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou na posição de ser socorrida. Isso aqui é interessante, porque quando as pessoas estão muito desesperadas, não há condição de você socorrê-las espiritualmente. Essa é a mensagem de sua filha. Ela assinou por 5 vezes, né, para demonstrar à mãe a autenticidade daquela mensagem que estava sendo recebida pelo médico. Eu nunca vi um caso como esse, foi o único mesmo. Nesse caso específico, pelo fato de se saber o nome da pessoa,
e as circunstâncias da morte, é altamente suspeito que essa psicografia exista. Agora, eu queria ver, por exemplo, a psicografia da pessoa que não foi identificada e que ela se identificasse quem ela é e depois fosse lá, fizesse o DNA dela e teria comprovado que ela é mesmo. Aí eu ficaria bastante convencido do ponto de vista científico de que era uma evidência muito forte de que existe vida pós-morte. Ela disse para a senhora procurar um cartão. Um cartão? Mas que cartão? Eu não sei do que ela está falando. Um cartão que ela tinha preparado. A senhora não sabe o que é? Deus! Será que é o cartão do alfabeto que ela usava para se comunicar com os desencarnados? Volkmar marca a data para mandar a mensagem. A Volkmar está pedindo para a senhora ir no Chico Xavier, no dia 13 de julho. Ela pediu que eu viesse hoje, dia 13 de julho. Volkmar vai se comunicar. Ela estava acompanhada do avô. Aqui nós temos a carta dela que foi transcrita para o jornal na ocasião. Então ela vai controlando tudo que se passou lá. Ela vai refletindo, contando. Querida mãezinha, meu querido Álvaro e o irmão dela. Primeira bênção que peço a Deus em nosso auxílio e bênção que rege a querida mamãe para que as forças não me faltem agora que tenho lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brado torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases do desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou na posição de ser socorrida. Isso aqui é interessante, porque quando as pessoas estão muito desesperadas, não há condição de você socorrê-las espiritualmente. Essa é a mensagem de sua filha. Ela assinou por 5 vezes, né, para demonstrar à mãe a autenticidade daquela mensagem que estava sendo recebida pelo médico. Eu nunca vi um caso como esse, foi o único mesmo. Nesse caso específico, pelo fato de se saber o nome da pessoa e as circunstâncias da morte, é altamente suspeito que essa psicografia exista. Agora, eu queria ver, por exemplo, a psicografia da pessoa que não foi identificada e que ela se identificasse quem ela é e depois fosse lá, fizesse o DNA dela e teria comprovado que ela é mesmo. Aí eu ficaria bastante convencido do ponto de vista científico de que era uma evidência muito forte de que existe vida pós-morte. Em 1979, a história de Volkmar se transformou em filme dirigido por Cleri Cunha. O roteiro é baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier, que estão no livro Somos 6. No filme, Volkmar é interpretada pela atriz Beth Goulart. Me ligaram falando sobre essa história. Eu falei, mas vocês vão fazer uma história que foi psicografada? Mas quem autorizou? A mãe autorizou? Eu disse, não, nós temos uma autorização da própria. Eu falei, como assim? Nós temos uma psicografia dela nos autorizando a fazer. Eu falei, eu gostaria de ver essa psicografia. E eu li a psicografia. E ela dizia uma coisa que foi o que me convenceu a fazer o filme. Ela dizia que se as pessoas envolvidas no filme
fizessem o filme com uma bandeira de fé a todas as pessoas que encaram a morte como um fim e começam a partir daí a descobrir que a morte não é um fim, que é simplesmente uma passagem, que não só ela daria autorização, como ela estaria ajudando a todo o processo. Então, na verdade, quem me convenceu a fazer o filme foi ela, foi a própria. Quando eu contracenei com a Beth Goulart, eu senti assim uma luz muito especial em volta dela. Ela é uma excelente, maravilhosa atriz, mas ali ela estava possuída por uma luz muito divina. Adriano, cadê o foto? Durante as filmagens, outros fenômenos misteriosos ocorreram. Perfeito, vamos pro set, por favor. Atenção. Cuidado aí. Claquete, faz isso. Cuidado, não atrapalha aí. Ação! Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Calma. A gente precisa ficar calma. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente vai ter calma, a gente vai morrer. Socorro, gente. O calor é... Na filmagem, a cena da morte das personagens é registrada por um fotógrafo. Isso, vai. Tô louco pra ver essas fotos. Bora, vamos daí, rapaz. A cena mais importante do meu filme você estragou, rapaz. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Os estúdios atrizes, que é isso aqui? Imprimiu rostos de outras pessoas junto com os atores. Aí eu fiquei possesso e mandamos ele embora. Testemunhas garantem. As fotos mostram rostos de pessoas que não estavam nas filmagens. Provou por A e mais B que realmente aquelas fotos não foram encavaladas. Nós reproduzimos o momento de morte de muita gente. E às vezes isso acontece com uma comprovação mesmo. São alguns fenômenos espíritas que acontecem com essa função, né? De comprovar a real existência de um mundo espiritual. Se você fechar um pouquinho nessa lateral aqui, você vai encontrar uma pessoa logo de cara. Você vem aqui no vestido dela. Aqui, por exemplo, você vê uma criança nessa lateral aqui. A energia pode virar matéria, a matéria pode virar energia? Sim, em determinadas condições isso pode acontecer. E explicar, talvez, até muitos mistérios que a gente não consiga entender direito. Mas o fato é que, se existir alguma outra forma que se postula que seria, por exemplo, o chamado espírito, ele não teria massa e nem teria tampouco energia. Mas seria uma outra coisa totalmente diferente. Depois da reforma do edifício Joelma, um dos funcionários do estacionamento passa a morar na garagem. Muita gente me admirou. Como é que você tem coragem de morar aqui? Muita gente me admirou. Como é que você tem coragem de morar aqui? E eu senti um calafrio, um negócio, um arrepio mesmo, assim, uma friagem, assim. Como que tinha alguém que estava se aproximando de mim, pegando em mim. Tava vestida assim, tipo de noiva, toda de branco, assim. Tava bonita, bonita mesmo. Significa que, apesar de houve uma remoção muito grande arquitetonicamente de pintura, refizeram tudo, mas ainda a memória ainda está permanecendo ali. Trabalhou um rapazinho, motorista da perua, de carregar malote à noite. Ele estava na rampa, umas 3 da manhã por aí, e desceu uma loira e deu boa noite para ele. Ele se assustou e nunca mais deixou a perua na rampa. Dizem que quando chama a gente pelo nome, a gente não pode responder. Porque dizem que ele está chamando para a morte. Muitas vezes o que se chama de fantasma não é fantasma, não é uma coisa que a gente vê assim como se fosse uma figura transparente, semi-transparente, ou como diz o próprio nome, fantasmagórica, né? Mas é uma sensação forte de que você tem uma presença no lugar. Ou você ouve ruídos estranhos, você ouve passagens de vento inexplicadas, coisas do gênero. Nesse caso, pode ser grandemente explicado por alucinações provocadas
por sugestão. Muitas empresas que tinham escritório no Joelma abandonaram o prédio. 2004. Responsáveis pelo comitê de transição da equipe do prefeito José Serra passam a usar uma sala do prédio pouco antes dele assumir a prefeitura de São Paulo. Por prevenção, eles chamam uma monja budista para purificar o local. Ao adentrar no elevador, senti muita necessidade da iluminação de Buda. Por favor, senhora. Eu acho essa história de fantasmas uma bobagem. Para mim, quem morreu, morreu. A vida é um círculo, senhor. Não é que morreu, acabou. Ela continua. As pessoas que morreram aqui morreram com muito sofrimento. E este sofrimento, segundo o ensinamento, se não se faz as orações, ou se não tenta se elevar através de orações, este espírito, esta alma, ela continua no local. Ué, mas essas almas não tiveram tempo de ir embora? Já se passaram mais de 30 anos. Bom, agora nós vamos orar segundo os ensinamentos de Buda, para que elas consigam o mais rápido possível a reencarnação iluminada. Senti realmente a necessidade de orar e muito. Frio aqui, né? Nossa. O ar-condicionado está ligado, será? Não tem ar-condicionado. O prédio está vazio. Então que frio é esse? Não sei. Lógico que a gente não consegue identificar um por um os espíritos, mas a gente nota dentro da religiosidade, já que a gente acredita, né, na vida pós-perda da matéria, ou seja, a existência do espírito. Você ouviu alguma coisa? Eu não estou gostando muito daqui não, hein? Parece uma música tocando. A senhora viu uma moça, não viu? Com certeza. Senti os espíritos, vários, não só um, dois. Fiz uma oração pedindo a iluminação de Buda para aquele local e para os espíritos, que eles consigam o mais rápido possível a reencarnação iluminada. É por isso que em certos lugares, em certos determinados pontos telúricos, existe muito acidente de carro ou certos acidentes específicos de crimes ou de outros casos de incidentes que ocorrem e que a gente não sabe por quê. Este é o cemitério de São Pedro, no bairro de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Aqui centenas de pessoas vêm rezar pelos 13 mortos que nunca foram identificados no incêndio do edifício Joelma. São chamadas 13 almas. A capela foi construída pelos fiéis e as placas que cobrem os jardins em torno dos túmulos são a prova de reconhecimento das graças alcançadas. Segundo o zelador, as pessoas que vêm rezar aqui acreditam que essas 13 almas são capazes de fazer milagres. Muita gente pede de troca de carro, que perdeu o carro, pede que foi roubada. Pessoas acham o carro inteiro sem mexer em nada. São pedidos de casa própria que as pessoas conseguem. Então o pessoal vem e joga água sobre as campas todinha
A explicação para isso da neurociência, para isso é muito simples. O nosso cérebro, ele tem uma tendência enorme de ser supersticioso. Então, a pessoa que fez um pedido para as almas e teve esse pedido, foi atendido, quer dizer, ele ocorreu realmente, ela tende a acreditar que houve uma relação entre pedido e recebimento, quando na realidade não houve nenhum. Tem as 13 almas comigo direto. Tem qualquer coisa que for acontecer, de alguma coisa de ruim que for acontecer, ela sempre me avisa. Hoje, o antigo Joelma tem dezenas de salas vazias. Entre elas, a sala onde Volkmar trabalhava. O incêndio provocou uma ampla discussão sobre a lei de segurança nos prédios. E foram criadas normas obrigatórias de prevenção em São Paulo. 5 pessoas foram responsabilizadas pela falta de segurança do Joelma. Todas foram condenadas. Mas como eram réus primários, conseguiram recorrer e nunca foram presas. Os atuais administradores do edifício não quiseram gravar a entrevista. E a tentativa de livrar o Joelma dos supostos espíritos continua. E algumas pessoas mesmo vivas que trabalham aqui podem sentir que estão passando mal ou sentindo certas reações de calafrio, de coceira ou de outras reações epidérmicas por causa dessa manifestação que ainda é remanescente no ambiente. E como é que resolve isso? Olha, normalmente seria bom fazer uma desimpregnação, uma desastralização do local. Seria fazer um tipo de um exorcismo que pode ser feito através de vários ritos que são estabelecidos pela crença de cada um. A ciência, ela só acredita ou só afirma coisas que podem ser comprovadas, né? Então, a primeira coisa, antes de a gente dizer qualquer coisa, é comprovar se esses fenômenos realmente existem. Uma vez existindo, a gente pode tentar dar explicações para ele. Tem pessoas que acreditam, outras não, mas foi uma pura realidade. Durante todos esses anos, a mãe de Volkmar não desiste de se comunicar com a filha. Na véspera da entrevista de Dona Valquíria ao Linha Direta Mistério, segundo ela, Volkmar apareceu. Ah, minha filha, que saudades. A senhora está preocupada, mamãe? Um pouco. Você sabe como é. Falar sobre tudo isso de novo, ainda mais para televisão, é tanto sofrimento. Não se preocupe. Seu testemunho é muito importante. Eu estarei ao seu lado. Vai sair tudo bem. Ai, eu fico tão nervosa. Eu te ajudarei a falar o que tem que ser falado. Eu estarei sempre ao seu lado, mamãe. Falou que eu ficasse calma, que ia sair tudo bem e que ela ia me ajudar a falar o que eu tinha que falar. Eu vejo como uma prova que passou na minha vida, uma prova espiritual. E nós vamos saber o motivo de tudo isso o dia que a gente desencarnar, o dia que chegar o meu dia, nós nos encontraremos, se Deus quiser. Queria só mandar um beijo grande para ela. Que eu sei que está aqui. As histórias em torno do antigo Joelma ainda são um grande mistério. Uns não acreditam, outros duvidam. E alguns têm certeza de que tudo é verdade. E você?